Boa tarde, vamos abrindo os donos da bola desta sexta-feira, claro, para repercutir a preparação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Internacional ainda tem mais tempo pela frente para treinar, mas antes de mais nada, já chamo o João Batista Filho. Hoje não está na Central Band do Esporte, está no CT do Grêmio e vai ter um convidado especial logo mais, João. É verdade, o técnico Roger Machado estará aqui conversando conosco no CT do Grêmio. No treinamento desta manhã, Roger insistiu muito nas finalizações. Esta foi uma revelação feita pelo vice de futebol Alberto Guerra, dizendo que o Grêmio precisava melhorar isso. Estava criando muito, mas finalizando mal. Roger reduziu o campo, fez os jogadores terem 40, 50, 60 oportunidades de gol e aí insistiu com seus avantes. Tem boas notícias. Pedro Rocha vai viajar, está recuperado, treinou bem, e Henrique Almeida, que segundo o Roger bate muito bem com as duas pernas, pode ser um grande acréscimo no ataque do tricolor. Felipe. Tá certo, assim que tivermos o Roger Machado, a gente já chama ele para conversa, para o bate-papo. Já estou ansioso para receber o técnico do Grêmio aqui nos Donos da Bola. E agora, Matheus Trindade, substituindo o João Batista na Central Band do Esporte. Também tem informação, Matheus. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a todos. E olha, Eduardo Sacha vai mesmo passar por cirurgia no final do ano. Lembrando que ele foi a São Paulo fazer exames. Naquele momento não foi constatada a possibilidade de cirurgia, colocou uma palmilha especial para continuar os treinamentos e ficar à disposição do técnico Celso Roth. Mas no final do ano ele vai passar por cirurgia, não consegue esticar o calcanhar. Ele tem problemas no tornozelo já há um bom tempo. O empresário do atleta ainda nega a informação, mas isso deve acontecer no final do ano. Essa cirurgia vai acontecer em São Paulo, Felipe. Nós já vamos debater também essa questão do Eduardo Sacha, notícia trazida hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes pelo Luiz Carlos Reck, que está aqui na bancada com a gente. O Grêmio enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro com 3 mudanças na equipe. Cadu vai nos contar agora. Chegou a hora de jogar contra o Botafogo, partida válida pela 19ª rodada. O confronto havia sido adiado e desde então o Grêmio sempre olhou para a tabela considerando que tinha um jogo a menos. Nós temos que pensar em brigar pelo título, independente de jogar quando tiver que jogar. Para nós, com certeza, esse jogo é muito importante e nós já vínhamos ansiando por ele, porque sempre uma rodada a menos. E nós queremos ver o Grêmio lá em cima. O Grêmio terá 3 mudanças no time. Uma delas é o Bolanhos. O atacante viajou por causa da seleção do Equador. E o Henrique Almeida vai atuar no lugar dele. Na defesa, joga o Kahneman na vaga do Jeromel, com a seleção brasileira. A outra é no gol. O Bruno Grassi está com 29 anos. Vai receber uma nova oportunidade no time titular porque o Marcelo Groy está com a seleção brasileira. E os cabelos brancos do goleiro provam que ele está preparado. A experiência está nos cabelos do goleiro gremista. Os fios brancos apareceram de uma hora para outra. Vou brincar contigo também. Não perceberam porque eu pintava. Brincar faz parte, mas Bruno Grassi tem consciência da responsabilidade que tem pela frente. Eu falo muitas vezes com o Marcelo, com o Léo, o que vocês veem de errado, me falem para eu crescer e da mesma forma eles. Então, além de nós termos um ambiente muito bom, tem essa troca. Então, com certeza, estou mais experiente, mais preparado. O jogador também dá méritos ao Rogério Godoy, preparador de goleiros do Grêmio, considerado pelo Bruno um dos melhores do Brasil. Vou brincar um pouquinho, é um cara que mete respeito, né? Cara, pô... Mas falando sério, assim, ele é um exemplo. Não só eu, como todos os goleiros, a gente deve bastante ao trabalho dele. Bruno Grassi será o responsável por fechar o gol gremista contra o Botafogo. Um desafio e tanto, mas apenas mais um para o goleiro que está ficando cada vez mais experiente. Tá aí, Bruno Grassi vai assumir a vaga do Marcelo Groy, que segue com a seleção brasileira. Agora deixa eu apresentar a nossa seleção, a nossa bancada aqui. Luiz Carlos Reck, componente já da nossa equipe de esportes. Capitão da equipe. É o capitão. Eu prefiro não ser o capitão, prefiro ser o matador, Gabriel Jesus. Ayrton Rusch, o conselheiro do Grêmio. Uma alegria estar aqui com vocês de novo e saudar o JB, ficou muito bem atrás daquele banner, hein? Fica um abraço pro JB. Luciano Davi, conselheiro do Internacional, também está com a gente. Boa tarde, a bancada. Prazer enorme estar participando com vocês aqui. Beleza. E o Daniel Oliveira também, já componente do nosso programa. Boa tarde a todos, é uma satisfação vocês contarem com a minha presença. Tá bom. E agora aquele ligar é do Ribeiro Neto, contagiou. Agora o João Batista Filho... É o lugar, não é a pessoa. É a cadeira aquilo ali. Deixa eu inserir o João Batista Filho na conversa, porque ele também tem um convidado especial, já tinha anunciado.
É verdade, Felipe Duarte. E eu já começo respondendo a provocação do Ayrton Ruschel. Eu gosto muito de estar aqui, me sinto muito bem nesse banner. O Roger também. Roger, obrigado por atender a TV Bandeirantes. Te sente bem nesse banner aqui também, né? Não, boa tarde a todos, é um prazer estar participando do programa de vocês. Naturalmente habituado, né, a essas funções e certamente bem habituado ao banner atrás. A corneta é pelo símbolo do Grêmio, mas enfim, a gente entende e faz parte. Roger, eu já começo perguntando o seguinte: hoje tu enlouqueceu no treinamento, queria a galera finalizando bastante, pediu, insistiu, é uma característica tua. O Alberto Guerra, vice de futebol, conversou conosco justamente sobre essa situação. Olha, na nossa visão o Grêmio está criando muito, mas está pecando na finalização. É um detalhe como todos os outros que a gente já corrigiu, vai corrigir. Tu acredita que conseguiu melhorar isso durante essa semana? A gente sempre procura dar ênfase a algumas questões que nós precisamos corrigi-las do que aconteceram nos jogos, ou do que a gente imagina que possa acontecer adiante, né, por exemplo, com relação à estratégia do jogo que nós vamos enfrentar no final de semana. Né? Essa semana a gente deu ênfase assim, essas questões de finalização, como damos semanalmente, né, mas enfatizando principalmente na questão da eficiência, né? Nossas chances criadas foram inúmeras, em outros jogos também aconteceu a gente criar bastante e a bola não entrar no alvo ou pela eficiência e grandes defesas dos goleiros, ou em alguns momentos que a gente não teve a competência do gesto em finalizar e tirar do alcance, né, da meta adversária. Agora, nada que não se ajuste, né? Eu poderia estar preocupado, muito mais preocupado, né, se a gente estivesse deixando de criar e não finalizando. Né? Finalizando estamos, né? Agora é ajustar, é ajuste fino. Pessoal, Pois é, até para explicar para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte, porque estamos também em cadeia com a Rádio Bandeirantes, em AM e FM, e que temos um pequeno delay. Então as perguntas serão feitas agora, vai demorar um tempo até o Roger nos compreender e poder responder. Mas eu quero fazer o primeiro questionamento ao Roger sobre a modificação do sistema tático, né, Roger? Você que vinha jogando num 4-2-3-1, perdeu o Juliano, acabou perdendo outros jogadores e agora utiliza esse 4-3-3, a utilização dos volantes, que você chamou de médio apoiadores. Como é que tem sido o entendimento dos atletas desse novo sistema tático? Você acha que já está bem implementado no elenco? Então, quando você parte de uma estrutura já bem definida, em que as questões defensivas são enfatizadas todo o treinamento, é mais fácil você migrar de um sistema para o outro, né? É preciso alguns pequenos ajustes. Ajustes que a gente já fez do jogo contra o Atlético pro Atlético Mineiro, né, no que se relaciona principalmente, né, a pressão dentro do campo de ataque, né, que como a gente joga com 3 jogadores à frente e outra linha por trás, é preciso que a gente consiga criar uma zona de pressão, uma área de pressão onde a gente empurre o adversário, insinue um lado para que ele saia jogando e a gente feche a porta para que ele não retorne. Algumas questões de cobertura defensiva, né, em função também, né, da retirada de um dos jogadores dessa linha, né, e a ocupação racional do espaço de ataque, principalmente porque nesse momento, né, a gente já não tem mais os jogadores de lado, né, que são um apoio para a entrada dentro do campo de ataque e as jogadas em profundidade. Né, esses ajustes que a gente vem fazendo, né, para que a cada jogo a gente consiga consolidar esse modelo e não para tê-lo definitivo, né, para também ter como alternativa, né, uma mudança dentro da partida. Começar pelo REC agora. Deixa eu só deixar enlouquecidos os caras que nos chamam de puxa-saco do Roger, que o Roger recém começou o trabalho. Então eu vou deixar todo mundo enlouquecido em casa agora para ficarem mais brabos ainda conosco. Tite, guarda bem esse lugar do Roger aí, eu sei que está bem guardado, que você tem competência para ir quebrando o galho enquanto o Roger não chegar aí. Segundo, eu quero perguntar para o Roger a queima-roupa, quem é que está falando a verdade?
Aqueles que dizem que o Grêmio lutou muito para não sair o jogo, aqueles que dizem que o Grêmio queria que saísse o jogo para terminar com esse negócio de jogo atrasado, e que leitura você faz? Você que nunca lamenta ausências. É bom que saia esse jogo até para você testar novas alternativas, ou é criminoso para com o Grêmio, que não tem nada a ver com esse jogo atrasado, que já era para ter saído, porque quem tinha que arrumar campo para jogar era o Botafogo, e o Grêmio não tem nada a ver com essa encrenca. Então, Rec, eu acho que o erro de toda essa situação foi lá atrás terem mudado a data desse jogo, né, para uma data FIFA, né, onde me recordo que em manifestação da própria CBF, né, não haveriam jogos em datas FIFA. Né, e o Botafogo conseguiu de forma habilidosa trocar um jogo em função, né, de o estádio que seria mandante não estar à disposição da Olimpíada. Porém, outros jogos o Botafogo mandou em outros lugares também. Né, então, esse jogo foi alterado, né, para essa data. Né, qual é o raciocínio que se faz a partir desse momento? Que a sequência de jogos, e já saiu os outros jogos os outros 5 jogos dessa rodada, né, e novamente vai se apertar de novo, né, a sequência de jogos que o Grêmio vai ter, né, e também o Grêmio pretende usar da prerrogativa dessa mudança de jogo até para ajustar essas datas seguintes que nós teremos até o 5º jogo dessa nova sequência, né, e jogar, mesmo que correndo com a ausência de jogadores importantes que estão na seleção, era o mais adequado que se fizesse. Né, porque em um outro momento, né, nós poderíamos correr o risco de novamente não ter, né, os jogadores que podem estar envolvidos com a seleção, porque tem outra convocação antes do final do ano. Né, então era para que a gente conseguisse administrar melhor e espalhar um pouco mais esses jogos do calendário, né, não tinha muito o que fazer. Né, era aceitar esse momento, né, e acreditar que tu ficaria com crédito, né, para posteriormente poder lidar com uma data ou outra de um jogo específico que a gente desejasse alterar. Ruschel. Roger, eu como conselheiro gremista me somo aos elogios que tu tens recebido, mas quero falar a crítica que se fazia a ti, porque eu acho que é muito melhor tratarmos disso e oportunizar a ti isso. Logo que tu chegaste, tu definiste... É isso? Não. Logo que tu chegaste, tu definiste o esquema 2-3-1, rotinizou isso no Grêmio e o Grêmio cresceu com isso. Mas a crítica que fazíamos é exatamente quando a equipe adversária conseguia ler esse esquema e trancar a equipe do Grêmio, o Grêmio não criava alternativas. Em cima disso, tu começaste a fazer treinos secretos e nos surpreendeu positivamente com essa alternância de sistema. Então, minha pergunta... Não está ouvindo? Pode concluir. Vou concluir. A minha pergunta, então, seria nesse sentido, se os treinos secretos foram exatamente para que se criar essa alternativa de jogo e que se tenha até durante a mesma partida, sem trocar jogadores, alternância de sistemas. Eu não sei se o Roger escutou, mas o João Batista pode fazer a pergunta aí para o Roger. Bom, ele está perguntando basicamente que... Ele está perguntando basicamente sobre as alternativas de jogo que tu conseguiu fazer e recriar, remontar o time do Grêmio. Então, eu escutei o início do questionamento e a ideia inicial, né, e o pensamento da troca de uma alternativa de sistema, né, ela não foi exclusivamente, né, unicamente pelo fato de a gente em determinados momentos não conseguir encontrar alternativa, né, que sobrepusessem a adversidade que o adversário nos impunha. Né. A dificuldade do jogo, né, ela é recorrente em função da característica do jogo do adversário. E eu sempre acreditei, como acredito até esse momento, né, que se você consegue fazer melhor o que você está habituado a fazer, você vai sobrepor a dificuldade. E a questão toda é que em alguns momentos nós não conseguimos ter eficiência ou a qualidade suficiente dentro do nosso jogo e do nosso modelo. A proposta pela mudança teve baseada em alguns aspectos e entre eles, inicialmente, pela perda de um jogador extremamente importante dentro daquele nosso contexto.
né, que foi a saída do Juliano. Né, o Juliano, que é um jogador que eu sempre me referia como um terceiro homem de jogador de meio, né, e que tinha qualidade, né, para jogar e para recompor, né, permitindo que a gente não ficasse, que os nossos jogadores de meio não ficassem sobrecarregados, né, marcando muitas vezes com 6 jogadores, à medida que eu tinha jogadores que eram ofensivos dentro desse contexto. Né, com a saída do Juliano, num jogo contra o Flamengo, por exemplo, a gente usou o Pedro e o Everton dos lados, 2 jogadores com característica extremamente ofensiva, mais o Douglas, mais o Miller à frente. Se eu não tiver a todo momento do jogo a contribuição efetiva desses jogadores no processo defensivo, né, eu teria um time, né, que não poderia, que marcaria mais atrás, né, e por consequência, né, mesmo tendo jogadores rápidos, teria dificuldade de chegar à frente. Né, a proposta da mudança, ela se deu muito em função dessa questão. Ter um equilíbrio maior, né, de marcação agora dentro do campo do adversário, à medida também que a gente entendia, né, e sabia pelos números e estatísticas dos nossos jogos, que quando a gente roubava a bola mais alto e fazia pressão dentro do campo do adversário, né, a gente tinha um percentual de sucesso muito grande. Então, primeiro, as dificuldades que a gente tinha daquele modelo já consolidado, que eu disse que não obrigatoriamente está sendo substituído pelo um outro novo, era pelos momentos que nós não conseguíamos fazer com qualidade o que a gente fazia em vários momentos. E segundo, por esses pontos que eu referi até agora. Roger, o Roger disse hoje na entrevista coletiva que vai falar com o Luan e vai falar com o Wallace. E no momento adequado. O que tu vai falar com eles, Roger? Eu sempre costumo, João, dividir a experiência, né, que eu, quando estava dentro do campo, tive. Não como querendo ser o dono da verdade, nem como conselheiro. Se conselho fosse bom, se vendia, né? Eu compartilho as vivências e acredito que como as coisas se repetem, mesmo que as gerações sejam diferentes, né, sempre há uma contribuição a ser feita. Né, e o fato de você viver com esse movimento de estar sendo pretendido por alguns clubes, né, e queira ou não, né, você mesmo pedindo para que os seus agentes, as pessoas próximas, permitam que você fique focado no trabalho e eles resolvam essas questões todas, né, isso acaba chegando na gente e se não influencia, mas pelo menos desvia um pouco o nosso foco de atenção. E esse momento, quando as coisas se fecharam, né, a janela fechou, né, é importante ainda mais, né, que eles estejam 100% vivenciando o nosso trabalho, né, porque se vai ser até o final do ano, por mais um ano, por mais 2 anos, eles nos ajudarão a conquistar muito. Né, e que essas propostas vão voltar a acontecer, né, porque faz parte do contexto do futebol. E que eles estejam tranquilos que é o trabalho do Grêmio, né, que vai fazer com que apareçam cada vez mais interessados no futebol deles. Eu já vou passar para o estúdio, mas eu tenho só mais uma dúvida. Ontem o Dassler Marques, que é um repórter do UOL, que é muito bem informado sobre a situação das categorias de base, ele fez uma dissertação sobre jogadores que são acompanhados desde antes na base. Por exemplo, o Gabriel Jesus, que era acompanhado há muito tempo pelos grandes clubes da Europa, o próprio Neymar, e tem alguns jogadores que acabam, favorecidos até não é o tema, mas que como não tiveram uma carreira na seleção de base, acabam não tendo esse sucesso todo no mercado europeu. Tu acha que para o mundo do futebol, um jogador estilo Luan, estou usando um exemplo, mas não necessariamente ele, que não teve uma carreira nas categorias de base da seleção, acaba sendo prejudicado? Em que sentido tu diz? Até para venda, para reconhecimento, para venda para o exterior. Depende. Alguns clubes lá de fora, né, acompanham o jogador desde muito cedo. Hoje a gente sabe que os clubes europeus eles acompanham mais ou menos, começam a acompanhar o jogador mais de perto a partir dos 15 anos, 15, 16 anos. Claro que as convocações, como os caras estão longe, se baseia muito nas convocações de base, né, para pensar aquele jogador que tu vai passar a acompanhar com um pouco mais de proximidade, né? Os scouts hoje desses clubes europeus eles estão espalhados por todo o mundo.
né, que acompanha as competições de base da seleção, mas não só isso, os campeonatos nacionais das competições também, né, e ter uma passagem pela seleção do país, sem dúvida nenhuma, coloca o jogador um pouco mais de evidência, né, mas isso não em nenhum momento exclui outros jogadores dessa lista, porque, como eu disse, times grandes da Europa trabalham por vezes na América do Sul com 10 scouts, né? E esses caras têm o dever de monitorar esses atletas, né, e passar as informações lá para fora. Eu não vejo o problema de tu não ter uma vivência, né, na seleção de base, ou na seleção principal, né, para transferência. A questão é mais burocrática, né, porque tem alguns países, né, que tu só tem a entrada liberada quando tu tem um número X, né, de convocações para a seleção do país. Agora, o Brasil revela muito, e muitos jogadores já saem nem mesmo sem ter passado, né, pelos times profissionais. Porque se há 20 anos atrás se captava, né, jogadores jovens e se entendia jovem, né, com 22, 23 anos para ir lá para fora, hoje eles começam a monitorar com 15, antes dos 18 eles já estão querendo que se apresente lá fora, né, para que o período de adaptação seja facilitado em função disso. O olheiro do Liverpool no Brasil, ele disse o seguinte, eu conheço tudo do Luan, ele sabia tudo do Luan, mas disse, não tem proposta, realmente a gente não vai contratar esse jogador no momento. Felipe Duarte. Último questionamento aqui da bancada, Daniel Oliveira. Já falando um pouco do jogo de domingo contra o Botafogo, você acredita, Roger, que marcar o Camilo, a marcação forte desse jogador, é limitar as alternativas do time do Botafogo, é limitar as ações ofensivas do Botafogo? Sim, não tenha dúvida disso. O Camilo é o jogador que no meio de campo centraliza, né, a articulação e tem um passe semifinal muito bom, né? E do meio campo junto com a passagem dos laterais que auxiliam bastante o ataque do Botafogo, né, proporcionam, né, em vários momentos uma superioridade no lado do campo, com o Neilton de velocidade, com um jogador como o Sassá que frequenta bem a área e sabe atuar entre os zagueiros, né? O Camilo acaba centralizando, né, por ser um jogador hábil, né, de controle de bola e que dita o ritmo da partida, né? Se a gente permitir, né, eu tenho certeza que ele vai nos causar problema, mas junto disso, né, é um time que vem crescendo dentro da competição. E hoje tem um padrão mais definido também de toque de bola, de jogar com a bola no chão, de fazer essas transições, né, hora em jogo apoiado, hora em inversão de corredor para surpreender o adversário, tendo um cara sempre entre os zagueiros para empurrar a linha defensiva para trás e ocupar a área quando ela for chegar em área de definição. Sem dúvida nenhuma, é um ponto importante a gente perceber, e o nosso treinamento foi muito em função disso, né? Marcação estreita, né, para a gente ter um bom poder de marcação dentro do meio campo. Roger, o pessoal do estúdio agradece a tua participação, mas João. só tenho mais uma. Porque tu se notabilizou nas últimas entrevistas coletivas a dar várias... Oi, fale. Não, nós temos um questionamento dos telespectadores com o Matheus Trindade, está com a gente também aqui na Central Band do Esporte, até para deixar que o torcedor do Grêmio também faça a sua pergunta, né, Matheus? Pois não, Felipe. O Rafael Santos está perguntando, Roger, se na sequência pode priorizar alguma competição, né? Tem a Copa do Brasil, confronto contra o Atlético Paranaense, a segunda partida na sequência, né? Se, dependendo do planejamento, pode focar na Copa do Brasil, deixar um pouco de lado o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem um grupo enxuto, né, um grupo jovem, com jogadores experientes para que dão esse suporte, né? Se a gente tivesse a garantia de que nós conseguiríamos, né, vencer uma das competições, obviamente que nós priorizaríamos, mas nesse momento o Campeonato Brasileiro está numa fase decisiva e a gente tem uma oportunidade de chegar ali na frente, encostar no líder, né, e brigar pela competição, né? E na Copa do Brasil, que é uma competição curta, né, que é esse mata-mata, né, o caminho está mais curto para que a gente consiga, né? Então, nesse momento não tem como a gente priorizar, nós temos que disputar cada jogo, né, com o que a gente entenda que tenha de melhor, né, e buscar os melhores resultados.
Roger, eu falava anteriormente, para a gente encerrar contigo, que tu se notabilizou por dar pautas para a imprensa, tá? Fazendo a comparação do jacaré com o urso. Como é que essa situação de usar até a simbologia na entrevista coletiva para demonstrar o teu trabalho, tu passa isso para os jogadores, a gente acaba adorando porque sempre tem uma novidade, e se tu acompanha depois a repercussão que a imprensa faz sobre o que tu fala na coletiva? Não, eu não acompanho, mas é que eu uso muito analogias para me referir aos atletas, né? Explica uma. Não, justamente as inúmeras que eu já falei, né? Eu uso isso diariamente, né? Para que seja, usando por vezes uma figura de linguagem, né? Para que se torne mais fácil, né? E mais simples de assimilar, né? Como essa questão, né? Do urso com, né? Conta que é interessante, vai lá. Não, é que eu priorizo, né? O sistema defensivo por ter cada jogador na sua função. Né, os zagueiros, né, eu sempre costumo dizer que zagueiro bom é zagueiro protegido. Né, que quando o zagueiro fica exposto ou tem que a todo momento fazer diagonais para as costas dos laterais para fazer cobertura, né, ele está exposto fora da área com um jogador que por vezes é 20 centímetros mais baixo, né, 10 quilos mais leve, né, e o percentual de ganho vai ser menor. Né, e a analogia que eu encontrei para explicar para eles e fazer que eles entendam, que eu não sei de onde é que surgiu da minha cabeça. Ah, é tua? Não sei se foi minha, não sei se eu li em algum momento, mas sim, em algum momento eu assimilei. Eu perguntei assim, gente, para vocês, na briga de um urso com um jacaré, quem é que ganha? Né, os caras, primeiro eles ficam desconfiados, pensando que é uma pegadinha assim, mais maldosa, né? Daí eu disse, não, por favor, alguém aí tem alguma ideia? Um urso. Por quê? Disse, porque o urso é maior. O jacaré. Disse, por quê? Tá só um adendo. Nessas tuas brincadeiras, quem é que se atira? Quem é que já vai, assim? Tem o líder do grupo, o cara que é mais... Não tem. Depende muito do momento. Né? E daí, numa dessas, eu disse, não, cara, ganha depende de onde a briga acontecer. Né, se for na terra, eu vou apostar no urso. Agora, se for dentro da água, eu aposto no jacaré. Então, para fazê-los entender que usem a sua capacidade no local certo. Né, que zagueiro bom para defesa é quando ele está sempre dentro da área, ou na maior parte do tempo dentro da área. Né, que se ele for exposto fora dela, né, ele vai ter mais dificuldade. E com isso, os sistemas de cobertura têm que ser bem feitos, né, para permitir que o zagueiro fique no seu lugar onde pode nos oferecer o melhor. Né, e assim eu uso em outros momentos também, né, com outras áreas do jogo, né, com outros setores do time, né, para tentar exemplificar de uma forma mais didática, mais simples, né, o que eu quero dentro do contexto coletivo. Roger, obrigado por atender a TV Bandeirantes. Estaremos juntos agora no Rio de Janeiro e em Curitiba. Espero que com 6 pontos, senão não volto para Porto Alegre. Ale, um abraço a todos vocês aí. Foi um prazer participar do programa. Roger Machado, beleza. Donos da Bola, Felipe Duarte. Aí, grande Roger Machado, técnico do Grêmio, vem muito bem, né? É claro que sofre algumas críticas, pressão por títulos, mas vem fazendo um bom trabalho. Agora faz o teu trabalho aí, Daniel Oliveira. Hoje é sexta-feira e na sua relação a dois, meu amigo, você não é nem urso, nem jacaré. Calma que tem solução. Ativo, é ou não é, Luciana? Exatamente, Daniel. Olha, você pode tomar uma atitude e ser um homem moderno, que curte a sua vida e investe no seu relacionamento. Agora, para você mudar para melhor, você precisa do Ativo, porque daí sim, você vai ter muito mais qualidade e também quantidade entre 4 paredes. Ele age rápido, é eficiente, funciona para todo mundo e o Ativo, ele não vicia e é indicado para homens de todas as idades. Isso aí. Ele não altera a pressão sanguínea, o que é o grande diferencial. Essa é a grande preocupação, né, Luciana? Exato. Então, você usa e vai ver que ele dá um up, ele vai valorizar o seu potencial. Então, aproveita essa sexta-feira para ligar na nossa central. Nós atendemos todo o Brasil. Ligue 30810700. Você vai estar disposto para amor e ainda não vai mexer no seu bolso, tá? Paga quando, Luciana? Paga só daqui 45 dias. Tem parcelinha ou não tem? Tem parcelinha bem pequenininha, gente. R$21,42. Olha, o que é isso? Você investindo aí no seu relacionamento e ainda pacotes promocionais com muito desconto para você montar o seu kit e ter ali de reserva para todo momento. Agora, quem ligar nos próximos quantos minutos?
15 minutos. Hoje é sexta-feira, 15 minutos. Você vai ter, então, a entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E vamos mandar um presente super especial na compra do ativo. Além de tudo isso, ainda tem presente surpresa? Ainda tem um presente maravilhoso. Ligar 30810700, 30810700. Tá aqui, telefone na tela, 30810700 é ativo. Felipe. Tá certo, já te ativou, Daniel? Pode vir para cá, então. Senta aqui conosco de volta. Daqui a pouco tem o horário político obrigatório. A gente vai voltar, claro, depois para debater o Internacional, debater também um pouco dessa entrevista que tivemos com o técnico Roger Machado, né? Saber até onde o Grêmio pode chegar no Campeonato Brasileiro, avaliarmos as ideias do Roger, que modificou o time do Grêmio, e falar sobre o Internacional, né? Eu não sei... O Inter não vai entrar em campo agora, mas a gente tem que falar do Inter, né? Que segue tentando se preparar para o restante do campeonato. Como eu não sou jacaré nem urso, eu vou usar os 15 minutos para ligar para o ativo. Vocês me dão licença. Em Rio que tem piranha, jacaré, nada de costas. Olha aqui, ó, o Internacional não pode dar chance para o azar. Essa de liberar jogador do seu grupo para time que está brigando com ele para não cair... daqui a pouco tu amplia isso. Já voltamos com mais Donos da Bola. Tratamos de Grêmio no primeiro bloco dos Donos da Bola e agora de volta para falar um pouco de Internacional, porque a vitória sobre o Fortaleza deu um novo ânimo para o grupo de jogadores do Inter. A partida deve servir de espelho para o confronto decisivo contra o Santos. Ufa, que alívio! Depois de vencer o Fortaleza, o Inter já pode respirar um pouquinho. O time conseguiu simplificar as jogadas e a partida deve servir de exemplo. A gente às vezes diz assim, o futebol é simples, é só fazer o simples. Fazer o simples é difícil, né? Não é fácil. A vitória deu um ânimo a mais para o time. Mesmo que a partida não mude em nada a situação colorada no Brasileiro, a esperança estará renovada para buscar uma recuperação. Nosso elenco é um elenco de qualidade, de repente as coisas não estão dando certo, não estavam dando certo, e agora as coisas mudaram. Eu acho que ir com essa esperança, ir com esse pensamento e com essa fé que as coisas a partir de agora mudaram e fazer um grande trabalho a partir da semana que vem. As mudanças feitas por Roth deram certo. Ailon e Nico Lopes mostraram que vão brigar para serem titulares. E ambos esperam mais uma oportunidade. Tem que dar uma sequência aí, porque acaba fazendo por merecimento, né? E a gente sabe como o Roth trabalha, ele trabalha assim, né? Por merecimento. E se depender do que diz o técnico Celso Roth, Ailon e Nico Lopes continuam na equipe. Futebol é assim, joga quem tá melhor e quem aproveita a oportunidade. Agora tá com eles. Aliás, o treinador até já tem em mente os titulares definidos. Mas é claro, só precisa fazer alguns ajustes. Mesmo modificando os nomes, nós temos que ter uma ideia de time, né? E essa ideia de time está aí, está colocada e vocês estão vendo, nós estamos repetindo e buscando, obviamente, em cada posição o melhor do momento. Porque futebol é isso, né? A gente não pode dizer que ninguém é melhor do que ninguém, porque o momento é que dita, né, essa qualificação. Tá aí o Internacional, então, que não vai entrar em campo nesse final de semana, vai ter o domingo livre. E aí, domingo livre, né? Não tem o que fazer, meu amigo. É carne, é churrasco e a dica da carne tá com o REC. Puxa vida, né? E são tantas emoções. Vem aí o final de semana com o Expo Inter, depois tem a semana Farroupilha. O que você acha de preparar aquele churrasco, de surpreender seus pais, seus familiares, seus amigos? A Carnes do Sul entrega a você cortes Prime Hereford, com garantia de origem, textura, maciez e extremo sabor. Extremo. O nome já diz tudo. Carnes do Sul, a verdadeira carne do Pampa. Ligue agora no 30 41 0500 e receba na porta da sua casa ou acesse carnesdosul.com.br. E lembre-se, se o churrasco é bom, a carne é do Sul. Volta, Rec, volta, senta aqui, porque agora o debate vai pegar. A gente já falou de Inter, já falou de Grêmio, ouvimos o Roger. Vamos começar pelo Grêmio, que entra em campo agora, né, no fim de semana contra o Botafogo, Ruxa. Não sei se está preocupado com esse jogo adiado. Preocupado sim, porque ele é um divisor de águas. Se o Grêmio não for... É uma frase nova essa.
Ah, não, mas se o REC começar a brigar comigo, é a minha primeira manifestação. Mas, brincadeiras à parte, o jogo é importante, ele é um divisor de águas realmente, porque ele diz o que o Grêmio veio fazer no campeonato. Esses 3 pontos, já que o Grêmio está a 5 pontos do Palmeiras, de falar com que se aproxime, né? O Palmeiras na próxima rodada tem um jogo dificílimo, é clássico. Né? Então o Grêmio poderia voltar à disputa, sim, do título. Uma derrota hoje ele deixaria muito longe, faria aquela volta à briga pelo G4, que é importante como clube, como instituição, como receita, mas nos tiraria o maior sonho, que é almejar o título. E é interessante porque a velha discussão sobre o Grêmio, né? Contra os fortes, contra os grandes, o Grêmio joga de igual para igual. Contra os pequenos, e hoje o Botafogo é um pequeno, o Grêmio tem dificuldades. Eu vi a partida do Botafogo. O Botafogo é um time, como bem disse o Roger, é um time que tem esquema tático, com jogadores limitados, mas é uma equipe organizada, uma movimentação, o Neilson na frente, fazendo a infiltração. É uma boa equipe, mas é jogo para quem quer disputar título. Mas quem é um time chato. Título é o Grêmio. Neilton, tem que ganhar. Sassá, mas Camilo. defensivamente é um time fraco, né? Defensivamente é um time fraco. E eu acho que do que eu vi do Botafogo, eu não acho longe de achar o Botafogo um time razoável. Eu acho o Botafogo um time muito fraco. Mas o Camilo é o jogador que movimenta todo o raciocínio que eu quis fazer, né? O raciocínio que eu quis fazer é o seguinte: eu não posso cobrar que o Grêmio, para ser campeão brasileiro, tem que ganhar do Corinthians em São Paulo, né? O Luciano Davi vai torcer pro Grêmio em São Paulo, tenho certeza disso. Esses jogos, embora o respeito que eu tenha pelo Botafogo, é jogo que tu tens que ganhar. Veja que o Grêmio ganhando, ele volta ao G4, encorpa a equipe de novo, aproxima-se muito da liderança e uma próxima rodada que poderá lhe pôr na liderança. Sabe quem é que vai sofrer no jogo do Grêmio? A torcida do Internacional. É verdade. Ou eles vão se embriagar ou vão pro cinema. Porque não é possível. O Internacional vai ter que torcer pro Grêmio contra o Botafogo e contra o Curitiba. Isso é castigo. Ninguém mandou ficar lá na rabeira. Consegue fazer isso, Davi? Não, claro, absolutamente. Que não vou torcer pro Grêmio, vou torcer por uma derrota do Botafogo. E depois uma derrota do Curitiba. Essa questão do jogo a menos, né? Que o Botafogo tem, se eu não me engano, o Figueirense também tem uma partida. Figueirense. Pro Internacional é extremamente perigoso. Então, infelizmente, quem sabe um empate ou até a derrota do Botafogo para nós nesse momento, pro Internacional faz bem. Se o Figueirense empatar, já passa do Inter amanhã contra o Fluminense. Pois é. E outra coisa, deixa eu provocar fazer um trocadilho aqui com o Ayrton Russo. Eu não posso perder a piada. Se é um divisor de águas esse jogo, o Grêmio e o Botafogo, tem que colocar o Moisés. Já está recuperado. Muito bem colocado. O Roger falou bem quando falou no Camilo que o Botafogo fez a melhor partida no campeonato contra o Internacional aqui, né? Quem assiste as partidas sabe. Ele é um grande articulador, ele chega na frente e naquele jogo ele até concluiu bem. E bate falta. O Grêmio passará exatamente por esse povoamento que ele faz nesse novo esquema, com os 3 volantes no meio de campo, de trancar o Botafogo e insistir exatamente com o Henrique Almeida na frente com uma capacidade maior de finalização para tentar ganhar o jogo. Se neutralizar o Camilo, o Botafogo não cria. O time do Botafogo, nesse aspecto, é bem simples. Assim, o Roger reconheceu isso. Reconheceu e vai marcar, né? Ele não tem a passagem dos laterais, é uma zaga que fica, é uma dupla de área modesta e 2 laterais que ficam. Quer dizer, o Botafogo não tem articulação pelos lados. Se tu trancar o seu centralizador, realmente vai difícil de contratar. Marca no campo, né? Marca no campo do Botafogo. O Botafogo que foi goleado ontem pelo Cruzeiro, 5-2. Não, foi brincadeira. Aliás, saiu ganhando. Uma partida lamentável do sistema defensivo do Botafogo. Um negócio assim que eu não tinha visto há muito tempo. O Botafogo botou na cabeça que a decisão era ontem. Né? E aí saiu ganhando, jogando bem e tal. Tomou, vira e empatou. E aí tomou 5. Tava 2-2 o jogo. O jogo tava 2-2. Jogou muito mal, né? Barbaridade. Mas se tu olha o Botafogo, além de não ter consistência defensiva, a qualidade técnica do jogo. Por isso que eu digo, é uma equipe arrumada, mas tu tem as limitações, né? É uma equipe modestíssima. O Botafogo saiu da Série B, mas parece que a Série B não saiu do corpo do Botafogo. Como se apequenou, né? Não, o Botafogo como clube, lamentavelmente, impressionante, se perdeu na história, né? O que é um pecado, né? Eu já tive a oportunidade, não sei se vocês já foram lá no estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro, fui cobrir um treino do Grêmio, inclusive. E é uma história... Todos eles. É uma história... General Severiano. Sensacional. Já narrei jogo lá, sentado numa mala de equipamento, no Caio Martins. Impressionante, não tinha a menor estrutura. Uma pena para o Botafogo esse apequenamento. A gente já volta com mais donos da bola e no retorno, aí sim, falamos do Internacional.
De volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band. E agora, Rec, eu vou te pedir para repetir a informação que você trouxe mais cedo hoje na Rádio Bandeirantes. Surgiu de um especialista que vai fazer a cirurgia no Sacha, a informação surgiu em São Paulo mesmo, de que não passa do final do ano, não tem como, ele não consegue ter mais, não consegue esticar a perna, o tornozelo dói, então... Aquele tornozelo mesmo? Mesmo tornozelo, é um famoso ossinho que tem. Uma hora vão ter que controlar isso aí, porque se ele já está jogando com dor há muito tempo, uma hora vai ter que fazer a cirurgia. Não adianta o Inter desmentir, o procurador desmentir, isso é natural. Porque se não fizer a cirurgia, ele vai ficar com a dor, convivendo com a dor. O Fernandão teve esse problema aí. E tem que fazer. O Fernandão fez essa cirurgia aí, né? É uma correçãozinha. Eu digo, às vezes, se adia muito a correção do jogador. Veja o que o Juliano sofreu na sua chegada. Meio ano ficou se adiando, tomando vaia, postergando, tomando vaia, um jogador que hoje tem nível de seleção brasileira. E se nota no Sacha pela diminuição de produção dele, né? Como o Sacha caiu nas últimas 15, 20 com medo, rodadas, né? Ele não vem jogando bem há horas, talvez isso Quem sabe esse seja o motivo. Influência, né? Agora não se justifica escalar um jogador nessa condição, né? Eu cheguei a bancar aqui que o Sacha entrou no último jogo? Era um dos mais completos do Internacional, porque ele tinha articulação e finalização. Isso. Exatamente. Ele podia ser jogador, ele podia ser jogador de lado de campo, como poderia ser jogador de frente. Vai ter vassourada no Beira-Rio? Como assim vassourada? O Inter vai mandar 7, 8 embora? Aí é que tu tá me dizendo, velho. Olha, Sem informação, velho. Se for o que eu tô ouvindo aqui, ali, acolá, eu acho que é extemporâneo. Porque não é nem o problema. Não dá para conviver com 30, 40, 50, mas então por que mas tanta gente? O Marquinhos já foi, né, pro São Paulo. Mas já saiu. Tá, e aí o seguinte, na finaleira, tá? São Paulo, 43 do segundo tempo, atenção, cruzou, fulano de tal, gol do Marquinhos, rebaixa o Internacional. Pode acontecer, né? E aí o Inter está pagando um pedaço. Né? Deve ter um acordo, deve ter aquele acordo que o jogador não pode jogar contra o Inter. Não, mas não é contra o Inter, é num jogo correlato. O Internacional está precisando de uma derrota do São Paulo, ou de um empate do São Paulo. O Marquinhos vai lá e faz o gol. Bom, há uma sinalização clara que o Inter não vê o São Paulo como inimigo, né, nessa questão de rebaixamento, porque não forneceria realmente. Mas é uma burrice. Né? Mas eu acho que o São Paulo lá na frente pode ser, hein? Será que... A menos que o Internacional ache que o Marquinhos possa prestar um desserviço ao São Paulo. Aí é um negócio maquiavélico. Aliás, aí é um negócio maquiavélico. Bom, agora eles estão mal, vamos ferrar de vez. Vamos botar mais um para atrapalhar. Mas eu ouvi algo. Eu ouvi algo nesse sentido quando o Inter foi encarar o Flamengo lá em Cariacica. E o Flamengo perguntou, posso usar o Hever? Fica tranquilo, pode usar. Porque era assim, não, ele tá ruim mesmo. Que tem muito o Hever é outro fenômeno, vocês que estão lá, que fazem reportagem de campo, é incompreensível, porque a resposta que o Hever está dando no Flamengo é o Hever do Grêmio e o Hever do Atlético. Eu vou dizer... Mas aí eu quero fazer um comparativo sobre... Em 2012 surgiu a oportunidade de contratar o Hever, eu acabei trazendo o Juan. E o Hever fez aquele campeonato pelo Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores, capitão do time. Ia jogar a Copa do Mundo. Muita bola, tia. Ia jogar a Copa do Mundo, era o predileto. Ele tem essa sazonalidade, né? Impressionante. Ele era o predileto do Filipão. Ele era o predileto do Filipão. Na verdade, ele teve uma sequência. Ele veio Grêmio bem, Atlético Mineiro bem, aí ele teve uma lesão, e aí o São Paulo optou por apostar naquele menino que hoje já vendeu para o exterior. Mas na Alemanha ele não foi bem, né? Foi quando tu tentou contratar ele, Davi. Isso. Do Wolfsburg. Isso. Foi essa avaliação que nós fizemos na época. Felipe, o mais eclético desta bancada aqui, incluindo nós 5 aqui, é Ayrton Ruschel. Por quê? É o que envereda por mais caminhos de Porto Alegre. Porto Alegre e Belo Horizonte têm algumas semelhanças. Tem alguns jogadores que dão certo até no Rio, mas Porto Alegre e Belo Horizonte tem... Sabe que tem uma música que diz assim: menina, você tem aquele plá tão diferente. As meninas daqui de Belo Horizonte, elas têm um plá diferente. Lá na Cidade Baixa eu só encontro o Ribeiro Neto. Nunca encontrei nenhum jogador, nem do Grêmio, nem do Inter, viu? Não sei onde é que eles andam. Eles se intocam em algum lugar. Agora, o que o Internacional pretende com essa liberação assim, de alguns jogadores? Qual seria, de fato, o objetivo? Eu me atrevo a dizer que não é financeiro, porque nós aventamos aqui, são equipes que não vão assumir. Claro. Como o Paulo César foi para o Criciúma, ganhava 100 aqui, o Criciúma vai assumir 20. Não, o Paulo César não foi para o Criciúma. Na verdade, tu estás querendo fazer uma... Não, mas ele foi apresentado. Olha aqui, ó, um plantel com 40... Foi ontem. Ah, bom. Na verdade, só para porque o Inter aceitou pagar o salário. Eu acho que chegou um novo departamento de futebol e fez diagnósticos e está purificando o vestiário. Respeito
Curiosamente, não é financeiro, porque não é 50 mil do Marquinhos que vai alterar o sistema É que aí se internacional. fala no Rafinha, se fala no Jair, se fala no Brenner, que o Inter estaria encaminhando para outros clubes. Eu não tenho essa informação, mas se no plantel tiver 40 jogadores, é prejudicial. Deve ser por aí, sim. Amanhã tem os donos da bola, daqui a pouco o Rec vai falar sobre o convidado de amanhã, mas amanhã também tem Band Motores e o recado você vai acompanhar agora. Band Motores, neste sábado aqui na Band.